Estamos no episódio 3 do Tem que Temperar. Nossa, achei que você ia falar vai tomar no seu cunhado. Ai. Vai tomar no seu cunhado não voltou até hoje. Tem 6 meses que a gente parou. Acho que o último episódio foi ao ar no último dia de 2025. E até hoje a gente não voltou. Não, você lançou um esses dias com as cunhadas. Ah, é verdade. Foi um episódio bônus que a gente gravou falando sobre... O João tinha 60 dias, ou seja, 2 meses. Ele tá quase fazendo 7. Quando ele... Quase fazendo 7 não, né? Ele acabou de fazer 6. Não, eu tô jogando um exagerozinho aí pra ficar mais... Apesar que quando esse episódio sair, ele já vai ter 7 praticamente. Ele tem 6 meses e 7 dias. Quase fazendo 7. É isso. Mas falando de aniversário, a gente tá falando de aniversário do João, né? Mas Mêsversário. Mêsversário, verdade. Nessa semana que a gente tá gravando esse episódio, na verdade, hoje é sexta, né? A semana começa no domingo. Mas na semana seguinte, a gente vai fazer aniversário. Certo. De vida. Isso é bem confuso pras pessoas. Eu vou fazer 34 anos e você vai fazer 30. Pois Isso é um grande marco na vida de uma pessoa, não é? Fazer décadas. Eu vou falar igual o Mike de The Middle. Qual que é a diferença de 29 pra 30? Foi comemorar bodas de 70 anos de casado. Qual que é a diferença de 69 pra 70? É que é o ano redondo. As pessoas costumam... Não, mas eu entendo, tô zoando. É legal mesmo, 30, né? Pois é. Como você se sente sendo uma pessoa que tá fazendo 30 anos? Você se sente na flor da idade? O que é isso? É uma expressão que as pessoas usam. Pois é. Mas acho que o mundo enxerga uma pessoa super bem-sucedida como uma mulher fitness, gostosa, morena, que tomou sol. Você é tudo isso aí, menos moreno. Ai, meu Deus do céu. Não, mas calma, tem que ser rica, tem que falar de marketing digital. Ah, não. Nossa. Tem que ter pelo menos 1 milhão na conta. Ou então ter uma carreira muito foda. Se for nessa definição mundana, não me encaixo, mas me considero realizada assim. Foi isso que você perguntou? Eu nem lembro. Não, eu perguntei como você se sente chegando aos 30, né? Me sinto feliz. Eu gosto de fazer aniversário. Esse ano eu tô um pouco mais cansada, eu não tava nem lembrando. A gente decidiu meio que de última hora. Vamos reunir, fazer alguma coisa e tal, mas normalmente eu me programo com 1 mês de antecedência. Teve um mês que a gente levou todos os nossos amigos, todos não, né? Porque não dava. Mas levou, 20 pessoas contando com a gente para um tour de café. A gente fez uma experiência em conjunto, foi super legal. E eu fiquei planejando e tal, a gente se organizou para isso. Agora, esse ano que a gente tá com o João, eu tô muito mais preocupada com o mêsversário dele, de tirar foto, de fazer os eventos. A gente dá um trabalho fazer foto, fazer álbum. Eu tô fazendo álbum mensalmente. É muito trampo. Então, eu tô me preocupando muito mais com isso do que com o meu próprio aniversário de vida. Eu tô meio cansada. Ai, gente. Uma coisa que foi você que meio que me puxou é porque a gente compartilha o dia do aniversário, né? É o mesmo dia. E eu nunca liguei muito para aniversário. Mas aí você sempre foi super... aniversário, vamos festejar mais um ano. Né? E não sei, aí acaba que depois que você me contagiou, você passou eu passei a gostar. Eu passei a gostar. Deve ser tipo a coisa do Natal, né? Que você gosta muito de Natal. Mas não tá no nível do Natal, não, né? Não. Meu aniversário? Nem. Não, Natal. Meu aniversário não tem um estilo musical específico pra aquela época. Não existe. Mas você pode desenvolver isso. Não, você todas tem as músicas de aniversário si. é chato. Parabéns é chato. As músicas da Xuxa de parabéns é chato. Que isso, não. Não fala chato. Xuxa, não. Vou ficar pensando na música dela. Mas eu não cantei a música. Não, mas... É tipo, não pense em abacaxi. O que você pensou?
Não pensei em abacaxi. Mas, obviamente, veio uma foto de um abacaxi na sua cabeça. Mas, enfim, eu me sinto realizada. Eu sou mãe agora. E me sinto derrubada às vezes. De cansaço, como eu falei, mas eu me sinto muito realizada. A vida é muito boa, né? Uhum. É um presente estar vivo. Eu gosto muito de fazer aniversário e de celebrar a vida mesmo. Então... acho que é isso. Eu já falei algumas vezes que eu tô cansada, mas que agora são 9 horas da noite, numa sexta. A gente acabou de pôr o João pra dormir, fez a rotina dele. Eu tô até com um pouco de dificuldade de concentrar no que eu tô falando. Mas é isso, vai dar certo. Esse episódio vai dar certo. Você falou que... Você começou falando de, tipo... o jeito que o mundo enxerga... o sucesso. Uma pessoa bem-sucedida e tal. Eu vou fazer 34 anos, certo? Certo. Só que eu acho que eu só me considero uma pessoa bem-sucedida, sei lá, nos últimos, sei lá, 7 anos. Acertei. Sabe o que é isso, né? Quando você casou comigo. Eu trouxe a luz, a vida pra sua vida, tá vendo? Porque, tipo... sua vida era sem graça, desnutrida. Porque eu comecei a trabalhar no que eu trabalho, tipo assim, acho que 1 ano antes da gente casar, né? Por aí. A gente casou em 2019. Eu acho que eu comecei a trabalhar com redação, que é o que eu faço, em 2018. Pode ser. E aí eu fui, tipo, entrei numa empresa que me dava um pouco mais de projeção. Tô me achando muito. Tá difícil de eu desenvolver a ideia de tanto você tá se achando. Nossa, meu Deus. É tipo assim, a Michelle Obama e o Barack Obama. Ele só foi presidente porque ela era esposa dele. Claro, é isso. Eu nem sei se ele foi um bom presidente, mas enfim, é isso que eu tô me sentindo aqui agora. Nossa, eu fui um raio de luz de bênçãos na sua vida. Mas pode continuar. Você tem um pouco de mérito, sim. Mas o que eu estou dizendo é que pensa 34 menos 7, não 7, sei. 23? 26, 25, sei lá. Ali nos 25, 26, sei lá. 27, 29, 31, 32, 34. E não foi tipo nessa, e não foi nessa época que eu comecei a ser bem sucedido, assim. Eu acho que, sei lá, bem sucedido mesmo nos últimos 5 anos, vai. Vamos dizer assim. Porque e aí você pode parar pra... prosperando, a nossa vida foi melhorando. Isso, a gente foi construindo dentro do casamento e tal, a vida foi melhorando. E tem gente que talvez olharia pra, tipo assim, putz, você vai fazer 30 anos e sua vida não tá resolvida ainda? Tipo isso, né? Porque... pra mim? Não, você tá falando, tô usando o meu exemplo. Porque, tipo, quando eu fiz 30, acho que eu não tava, tipo... tá, entendi. Nesse momento ainda falando. Resolvido. Aí, tipo, nossa, fracasso, né? Porque a gente tá nesse momento de, tipo, que as pessoas... Hoje tem 418 cursos pra você ficar milionário antes dos... Sabe? Essas coisas. Uhum. E isso não aconteceu. Entendeu? Não, mas isso assim, eu não tô milionário ainda, mas a gente tá numa vida confortável e tal. A gente vai ficar um dia, nem é a nossa meta. Já tive essa ilusão. Especialmente na pandemia, porque eu fui bombardeada com anúncios. Eu fui uma presa muito fácil. Eu caí em todos os níveis de funil. Topo, meio e fim de funil. Aprendi até esse termo, que é de marketing digital. Explica o que é funil. É tipo a jornada, assim, dos anúncios. Primeiro você se interessa por quero ficar milionário. E depois você fala como quero ficar milionário trabalhando de casa. E esse é o meio de funil. Agora, o fim de funil é uma coisa muito, muito específica. Então, como ficar milionário trabalhando de casa em apenas 6 meses sendo mãe. Entendeu? Ok. Aí, na época, eu tava na pandemia, tava aquele caos, né, na mente de todo mundo. Aí eu fiz esse curso e tudo. E eu comprei na mesma época que uma outra menina. Só que ela foi para a área de marketing digital. Ou seja, quem trabalha com marketing digital consegue ganhar muito dinheiro trabalhando com isso mesmo para vender essa ideia de que você pode ficar rico trabalhando na internet de forma fácil e tal. É porque eles não... A galera do marketing digital, eles não vendem um produto tangível. Eles vendem uma ideia. Eles vendem um sonho. Isso e que as pessoas acreditam. Né? Então, eu acabei acreditando, porque eu comprei na mesma época que essa menina. Eu fiz o curso, assim, de cabo a rabo.
curso é Nossa, legal e você, e tudo. assim... Eu fui super aplicada, Então, você né? é super nerd. Eu acho que você talvez seja uma exceção à regra de pessoas que compram curso online e você realmente fez, Tinha, tudo. umas 400 aulas, assim, eu E fiz. você, espremeu tudo que dava pra fazer e tal. E aí foi nesse meio desse curso aí que eu tive a ideia de empreender na área de inglês. Só que o retorno do inglês não foi como eu esperava, ele deu certo em algum momento, né? Mas assim, não foi nada estrondoso. Não era o certo que você esperava. Porque essa menina aí, que ela ficou milionária, tipo ela isso, né? ficou muito, muito, muito rica. E ela fez as mesmas coisas que eu, só que vendendo coisas de marketing digital. Então ela comprou um curso de marketing digital, aprendeu tudo e vendeu a mesma coisa que ela aprendeu. Eu já fui para a área de educação, né? Então, educação de inglês, não educação de marketing. Mas enfim, né? Aí eu tive uma crise imensa de comparação com ela, porque a gente tava na mesma época e eu fui vendo ela despontar e ganhar muito dinheiro. E aí eu falava, nossa, mas não tô conseguindo, eu tô fazendo tudo certinho. É aquela coisa, eu acho que eu comentei em algum momento no primeiro episódio, que você falou que ficou culpando Deus em algum momento aí, acho que da sua vida. Esse foi o momento que eu questionei, eu falei, Senhor, mas eu fui tão aplicada, super disciplinada, fiz tudo tão direitinho e não consegui engatar igual essa menina. Igual outros também, né, que entra pro marketing digital e desponta. Mas aí o Felipe, como um grande marido sábio e pé no chão, ele falou, Paula, ele falou amor, né? Amor, não tem espaço para todo mundo. Esse povo que vem de marketing digital, um deles vai dar certo e 500 mil não vai dar, porque não tem espaço para todo mundo ficar milionário, não é assim, enfim. E aí eu fui meio que desacreditando, primeiro da ilusão das riquezas. Isso foi um choque, assim, porque, bom, não tinha conseguido riqueza como eu queria. Aí eu fui me desacreditando e, como é que fala? Desiludindo. A palavra é desiludindo. E voltando pra realidade. Aí eu demorei um tempo, assim, pra ficar de boa. Eu parei de me contaminar com esse tipo de conteúdo, porque só me fazia mal, me comparava muito, me deixava mal. E comecei a seguir a vida no meu ritmo, fazendo os meus vídeos, gravando os cursos de inglês, vendendo. A gente criou um curso completo do zero, né? Que você construiu todo o conteúdo e tal. E por um tempo foi rolando, né? A gente conseguiu vender um pouco do curso. O que a gente mais conseguiu vender foi um mini curso de viagens. Que esse realmente a gente conseguiu faturar bastante. Só que foi uma coisa bem... não foi duradoura, né? Até porque a gente já praticamente encerrou as atividades de todos os cursos de inglês. Pelo momento da nossa vida, né? Enfim, o projeto não estava dando mais lucro. Aí a gente agora pausou tudo, né? O meu momento agora antes estava sendo da aula de inglês e agora eu tô sendo mãe. Então não dá pra empreender assim e cuidar de um bebezinho. Eu fico com ele das 6:30 da manhã até a hora que ele vai dormir, 7:30, 8 horas. Então não dá tempo. Aí quando acaba eu quero vir aqui gravar podcast. Não quero trabalhar, fazer mais nada, sabe? Então... à noite, geralmente... A gente quer relaxar. A gente quer relaxar. Às vezes você tá tão exausta que você vai dormir mais cedo e tal. Ou a gente precisa de tempo junto também, né? Nós dois, sem o João, porque enquanto o João tá acordado, a nossa vida gira em torno do João, né? Sim. Então, mesmo que ele é um bebezinho tão pequeno, mas ele demanda muito, né, da gente. Eu acho que todo bebê, né? Eles são 100% dependentes da gente. Agora que, ele não precisa... É um marco, né? A gente não falou, mas nessa semana que a gente tá gravando, o João começou a comer comidinha, né? A introdução alimentar, que é chamado. Assim, ele come quase nada, né? Porque ele tá conhecendo os sabores e tal. Fofo. E ele começou a engatinhar. Então, agora que acabou a paz mesmo, assim, no sentido de que a gente não pode tirar o olho dele, que às vezes a gente olha, ele tá no tapetinho no meio da sala, você virou o rosto, olhou de novo, ele tá com a boca no pote da cachorra. Ele gosta de chupar meu chinelo também. Ele pega meu chinelo e lambe a parte de baixo, que é onde fica no chão mesmo. Isso dá uma dorzinha no coração, né? Mas acontece. Por que eu comecei a falar de marketing?
É porque eu tô falando da parada de estar realizado e tal. Que tem isso também. Acho que é um assunto interessante pra gente falar, que esse é o seu momento, né? O momento de que você tá na vida, que é de ser mãe, né? E é uma coisa que você quis, enfim. E eu acho que tem muita, hoje em dia, tipo, das mulheres se imporem, de certa forma, de conquistarem o lugar e tal. E eu acho que existe um exagero aí de extremos, né? Ou a galera olha pra mulher e fala, tipo assim, não, você tem que ficar em casa, tem que só cuidar da família e dos filhos e blá, blá, blá. E você não vai trabalhar fora. E tem uma outra galera que já, tipo, demoniza a mulher que decidiu ficar em casa e não quer sair pra trabalhar e conquistar o mundo, entendeu? Uhum. E, sei lá, eu queria puxar esse papo, assim, de, tipo, você provou dos dois mundos, né? Tipo, você foi lá e meteu a cara e tentou... Você empreendeu pra valer, né? Você fez a parada acontecer... E, tipo assim, eu tava no projeto também, mas eu era um funcionário seu, basicamente, né? Porque você criou tudo. Até porque você trabalhava também, né? Com outra coisa. Então, aí uma coisa que foi muito boa, e aí eu considero um pouco de ser bem sucedido nesse sentido, é que quando você decidiu explorar a parte de empreender em inglês, foi porque, graças a Deus, eu tava... Com o meu salário, eu tava conseguindo... Tipo assim, a gente tava conseguindo ter uma vida legal com o meu salário. Então, tipo assim, você pôde não trabalhar no sentido de não ter um emprego fixo e tal, e se arriscar, né? Que foi da hora. E aí, depois de um tempo, você começou a fazer grana, né? Você começou a... mas demorou um tempo, assim. Até porque eu demorei um tempo pra fazer as aulas e aprender sobre marketing, sobre site. E criar um negócio, você não começa ganhando dinheiro já, né? Você investe muito tempo. Se você quiser um negócio rápido, você tem que pagar a galera pra fazer. Mas eu não tinha esse investimento pra fazer. Foi um chute no escuro, né? Eu não sabia se ia dar certo. Então, eu aprendi a fazer site, aprendi a mexer com e-mail marketing... campanha de vendas, Facebook Ads, Google Ads, eu aprendi tudo, assim. Nossa, dá até preguiça lembrar os trem. Tráfego pago, tráfego orgânico, SEO, tudo que nem tá usando SEO mais, né? A IA tá substituindo o negócio. Tá. Uhum. Mas eu aprendi tudo sobre também Instagram, que tá sempre se mudando. Acho que é por isso que eu cansei de Instagram atualmente. Nossa, não aguento mais. Você ficou, acho que quase um ano postando vídeo... Eu fiquei um ano postando vídeo diariamente, assim. E tudo isso pra conseguir leads, né? Leads são potenciais pessoas que poderiam comprar o meu curso de inglês. Qual que foi a sua pergunta? Não, tô falando, tipo assim, pra você falar um pouco do que você sente, né? De tipo assim, porque você... E agora você tá sendo mãe, tipo, você tá sentindo falta de trabalhar, esse tipo de coisa, porque é isso que eu falei, né? Tipo, da galera ir pra um extremo ou no outro, né? Ou você é 100% mãe, cuidando da casa, não sei o quê, ou você não pode ligar pra essas coisas e tem que vencer e ser a mulher... Enfim, esse tipo Mas enfim, né? Sobre empreender dá muito trabalho, assim. Eu acho que tem... Na verdade, tudo dá trabalho. Você sai do seu emprego CLT porque você trabalha muito, aí você vai empreender, trabalha 2 vezes mais. E é tudo por sua conta, mas tem muita coisa boa que vem com isso. Por exemplo, você faz seus horários, você tem que ser disciplinado para conseguir entregar as coisas que você mesmo se propôs a fazer. Mas eu nunca tive dificuldade de ser disciplinado. Eu sou filha do Honor, Ronão, brabo, e ele criou eu e meu irmão sempre muito certinho, assim, tipo, na escola, tem que fazer tudo. Tirar nota boa, então acho que essa questão da disciplina eu aprendi desde cedo. Mas, igual eu falei, o empreender é um caminho interessante, tudo, mas atualmente ser mãe eu me sinto muito mais realizada do que empreendendo, sabe? O retorno é diferente, o retorno, assim, né, falando de um jeito bem bonito, poético, o retorno de ser mãe é eterno. E enquanto que empreender, assim, é para sustentar a sua vida, enfim, é uma coisa mais
mais normal. E, tipo, né? eu acho que nada contra as mulheres que decidem fazer isso, né? Tipo, o importante é, eu acho que as pessoas precisam, sei lá, a mulher precisa escolher isso, né? Tipo, porque não adianta ser uma parada impositiva também, né? Tipo, eu nunca teria coragem de virar pra você e falar, não, agora você vai parar de trabalhar e ficar só em casa, se isso não fosse uma decisão sua, sabe? E sobre ficar em casa, nossa, a pandemia trouxe essa única coisa boa, né? Que foi trabalhar de casa. Desde quando a gente experimentou isso, eu ainda estava trabalhando com arquitetura na época. Arquitetura e urbanismo, né? No escritório presencial. Aí, quando teve a pandemia e pela primeira vez eu trabalhei em casa, eu falei, meu Deus, é isso que eu quero pra minha vida. É muito melhor trabalhar em casa. E desde então, nunca mais quis sair. Até se, assim, né? Eu acho que algum dia talvez eu volte a trabalhar mesmo, seja com inglês, seja com alguma coisa. Eu quero fazer de casa. Não vou sair pra trabalhar na rua nunca mais. Se Deus quiser, nunca mais. Tipo assim, não se compara, né? Tipo, a parada aí, tipo... Eu entendo que tem gente que gosta de ir pro escritório. Eu não entendo. Não, eu entendo porque tem gente que gosta de trabalhar. Essa é a parada. Gosta de trabalhar e gosta de estar com as pessoas do trabalho. Tudo bem. Tem gosto pra tudo. Eu não tô dizendo que eu não gosto das pessoas com quem eu trabalho. Eu só prefiro... Não, mas você que cada um esteja... Você trabalha online? Sim, eu só prefiro estar na minha casa e que a pessoa com quem eu trabalho esteja no conforto do lar dela também. É muito Mas melhor. o que eu digo é que tem gente que gosta desse... Sabe? É porque tem gente que é muito de pessoas o tempo inteiro, entendeu? Não então, é o nosso caso, né? Não, ainda mais o meu trabalho, que o meu trabalho é muito... É meio que solitário, assim. Tipo, se eu tiver num escritório, na verdade... Você vai ficar distraído. Eu vou ficar distraído pra caramba. Eu lembro, quando eu trabalhava num banco aqui em Uberlândia, que, tipo, era o escritório, né? Era um galpão aberto em que ficavam todas as mesas, que eram tipo baias, mas não tinha parede, né? Era, tipo, todo mundo. E aí, tipo assim, pra eu conseguir escrever um texto, eu tinha que pôr o meu fone e colocar, tipo assim, no talo, porque tinha gente conversando do meu lado, tinha barulho do ar-condicionado central gigantesco, tinha ruído o tempo inteiro. Na janela. Tinha de tudo, assim. Então, tipo... Esse tipo de ambiente, assim, pra trabalho não é muito inteligente. Eu, como arquiteta, falando, assim, porque esse design aberto, tipo, plano aberto e tal, funciona mais quando você quer promover interação. Uhum. Agora, se você não quiser, se precisar de concentração... mas aí, técnica... Essa é um pouco da desculpa das empresas, né? Que eles querem promover a interação para rolar uma troca, enfim. Só que... Em algum momento, o povo precisa focar, entendeu? Então... E Completo. Não sei, eu prefiro muito mais ter momentos pontuais em que eu entre em uma reunião para ter essas trocas do que, por exemplo, vou dar um exemplo. Nesse banco que eu trabalhava, eu tinha um chefe que ele gostava muito de ficar em cima, olhando, dando pitaco no que você estava fazendo. Então, tipo assim, quantas vezes as pessoas que são designers, elas têm muito essa piada de que, tipo assim, sempre tem o cliente ou o chefe falando, chega essa imagem um pouquinho mais pra direita, mas sempre quer dando palpite, né? Então, tipo assim, eu tô lá escrevendo o meu texto, aí o fulaninho chegava do meu lado e falava, e ia puxar outro assunto, e aí, tipo, se eu não entrego a parada no fim do dia ou eu fico até mais tarde, a culpa é minha que não consegui fazer com 1 milhão de distrações que eu tinha no escritório, sabe? Coisa que em casa dá pra ter também? Dá. É lógico, se você não tiver responsabilidade, você se distrai com qualquer coisa. Você tá na sua casa, você pode dormir no sofá, você pode assistir televisão, você pode fazer qualquer outra coisa a não ser trabalhar. Mas se você tiver responsabilidade, se você tiver um pouco de responsabilidade, eu acho que trabalhar em casa não é. Nossa, e eu entendo também as pessoas que não têm um ambiente bom para trabalhar. Propício que eu quero falar, propício. Tipo, tem 18 filhos gritando. Tipo, isso também é um problema, né? Tanto que na época da pandemia isso foi uma coisa, né? Porque a galera foi obrigada a trabalhar de casa, não era uma opção, foi uma obrigação. E os filhos também foram obrigados a ficarem dentro de casa, porque as escolas estavam fechadas e tal. Então, realmente, eu imagino que para muita gente foi um cenário caótico difícil, mesmo, né? Porque
Era isso, a com molecada criança, gritando e o cara tentando trabalhar. Tem até aquela... aquele... Virou meme, eu acho, que é o jornalista que tá no de quarto terno, dele. cueca, né? Não, e aí o filho dele entra no... Então, ele tá só com a parte de cima do terno. É muito... Nossa, é feio demais. Mas... Aí ele entra engatinhando, ele levanta e dá pra ver as pernas dele tudo. Ele pega o menino, nossa. Teve altos memes, né? Uma moça indo no banheiro, no meio da reunião, com a câmera ligada. Isso aí é... Nossa, teve demais. Até hoje, dependendo, né? Se for um senhor ou uma senhora de idade que não tá ligado, na hora que vai fazer a chamada de família, vai no banheiro na moral. Mas é isso. A parada do trabalho remoto também foi uma coisa que abriu fronteiras, né? Principalmente pra mim, por exemplo. Hoje eu moro em Uberlândia, no interior de Minas Gerais, e trabalho pra São Paulo. É coisa que, tipo... O que eu faço... hoje eu estou numa faixa salarial de São Paulo. Se eu for pra uma empresa daqui de Uberlândia, eu não vou ganhar o salário que eu ganho. Mesmo, Isso assim, é bem legal. Pra eu ter o salário que eu ganho em São Paulo, eu tenho que ser, tipo, chefe aqui e eu tenho que ser líder de alguma coisa. Presencial. E olha lá. E provavelmente numa empresa presencial. Até porque eu acho que tem muita empresa aqui em Uberlândia que não aceita mais remoto e tal. Então, o remoto me abriu portas tanto para trabalhar aqui e para trabalhar para fora do país também, né? Como eu tive no ano passado e o começo desse ano, eu tava trampando para uma empresa fora. Então, tipo, trabalhar em casa... Eu quero ver quando o João tiver maiorzinho, assim, como que vai ser a dinâmica, né? Eu também quero. Você acha que vai mudar muito? Tipo... Então, eu tenho que ver, porque uma amiga nossa tá fazendo homeschooling, que é a educação da escola em casa, e eu achei bem interessante. Eu não sei como funciona, não sei se é aprovado pelo Ministério da Educação. Não sei acho que não. Não sei de nada. Mas tanto que eu acho que legal. nas últimas eleições tinha um candidato que estava querendo se eleger com essa proposta de fazer a parada ser aprovada, sabe? Tipo, poder virar lei. Então eu acho que não é. Assim, mas independente. O homeschooling é legal, mas não eternamente, né? Deixar o menino estudar em casa para sempre. Porque o aprendizado social que ele tem, né? Indo pra escolinha, vendo os amigos e tudo, não tem como eu ensinar dentro de uma casa, que só tem eu e o pai dele. Mas é legal, assim, pelo menos alguma coisinha ensinar pra criança em casa, eu acho bem legal. Aí, em algum momento, ele vai começar a sair também, né? Pra ir pra escola, então... Não sei, acho que vai ser tranquilo. Falando de homeschooling, bom, eu não sei. É uma parada que, sei lá, eu acho que é muito difícil você em casa conseguir cumprir uma ementa, sei lá. Mas você tem o livrinho que te ajuda. Você vai seguindo o livro. Eu não faria. Eu não acredito no meu conhecimento pra ensinar alguma coisa nesse nível, assim. Eu animaria pro super. Meu filho. Não. Mas eu teria que testar, né? Tipo, eu animaria porque eu gosto de estudar e eu gosto de ensinar também, então... E tipo assim, vindo de um cara que nunca foi muito fã de escola, né? Porque isso eu aí tive a gente vai ter dificuldade. Eu tive muita experiência ruim em escola e tal, mas eu ainda acho que se você estando numa escola boa, eu acho que é essencial, assim, essa parada do convívio social, eu acho que é super importante. Enfim, e a gente como cristão, não sei, eu tenho a impressão de que essa parada de fazer homeschooling muitas vezes é uma posso estar errado, tá? Mas é uma fuga dos pais, é uma fuga dos pais, tipo assim, de super proteção, de tipo, eu não vou expor o meu filho a nada que eu não concorde, sabe? E o mundo não é assim. Eu não sei se essa é uma das motivações das pessoas, não. Eu acho que sim. Hoje em dia, o que tem de pai falando que a escola não tá quer desvirtuando. Que o menino se contamine. E tipo, cara, ele vai sair de casa um dia, sabe? Aquele papo que a gente teve em uma mesa que tinha umas pessoas, eu não vou citar nomes aqui, mas que
A gente não tinha filho ainda, isso faz muitos anos. Que era um casal que tava falando que tirou o filho deles da escolinha de futebol porque os meninos xingavam, sabe? Isso aí eu falei, cara, errado. isso não faz sentido. Você você não vai criar o seu filho numa bolha, tipo... Você ensina o seu filho a fazer o que ele precisa fazer e é isso. Então, você não vai tirar ele de um lugar porque... Assim, né? Obviamente, tem lugares que você não vai deixar ele pras drogas também. Não, é claro que não é esse exagero também, mas são lugares que eu tô falando, lugares de convívio social de todo mundo. Futebol é um negócio, assim, normal, né? Mas eu não... Essa parada de super proteção, eu não sou a favor, não. Até porque eu não fui criada assim, não sei nem se eu dou conta de ser desse jeito. Eu acho que dependendo, eu vou até soltar mais do que eu imagino, sabe? Pela forma que eu cresci mesmo, então... eu não sei se essa é a motivação. Eu conheço e acredito, eu posso estar falando errado, mas eu conheço uma família que faz homeschooling nos Estados Unidos, mas acredito que tem a ver com segurança física mesmo, porque nos Estados Unidos tem muito atentado nas escolas. Uhum. E eu acho que eu ficaria com medo disso também. E às vezes é em cidades assim pequenas, sabe? Então eu conheço uma família que, por causa desses atentados que acontecem de criança, que lá pode ter arma, então assim, eu não sei se eu deixaria não, por causa de integridade física mesmo do menino, mas aqui no Brasil, né, não costuma ter muito esse tipo de coisa, mas são casos, né, diferentes. Mas não sei. Mas assim, você animaria real fazer homeschooling? Por algum tempinho, pra eu ver como é que é. Eu tenho que experimentar. Tipo, a gente começou a introdução alimentar, é lindo, maravilhoso, mas dá muito trabalho. Dá muito trampo. Nossa, ele faz uma bagunça. E a gente começou tem 3, 4 dias. E ontem, a quantidade de louça que eu lavei, de chão, de menino que eu limpei, tá escrito. Não tá escrito. E, tipo assim, é lindo, tem que fazer a introdução alimentar, vou fazer... eu cozinhei também pro menino, eu nem gosto de cozinhar, mas foi um prazer cozinhar pro João. Fazer as coisinhas com o temperinho dele, sem sal, né? Só colocando temperinho. Foi muito prazeroso, deu muito trabalho, mas eu gostei. E eu acho que o homeschooling eu teria que testar também, porque talvez seria muito trabalhoso. Aí tem que ver se no final o ROI é positivo ou não. Pra quem não sabe, ROI é Return on Investment. Então, retorno sobre o investimento. Ai. Mas tem que testar, assim. Eu acho que seria interessante, porque eu gosto de ensinar. Eu tenho ideias de como criar o João e os próximos babies, né? Se Deus quiser. De formas lúdicas, assim. Tipo, a gente vai fazer... a gente vai programar quem que vai limpar essa parte da casa. Supondo que o Judas não esteja funcionando. Lembrando que o Judas é o nosso robô limpador de... Então, por exemplo, o João vai fazer isso, o outro menino vai fazer isso, sei lá, vamos supor que a gente tem 2 filhos. E pensar de uma forma lúdica de fazer alguma coisa desenhada pra eles ir marcando um cartaz na parede, sabe? Alguma coisa assim pra eles participarem e sentir que eles fazem parte daquilo. Enfim, né? São ideias que eu já vi em episódios de Super Nanny. Então, por exemplo, deixa eu lembrar qual que era a situação. Eu acho que era alguma situação que ela tava tentando ensinar pros meninos, porque quando uma super nanny, que é a super babá, né, vai pra casa de alguém, esses reality shows assim, é muito caótica a família, né? Eles não têm autoridade nenhuma, o menino não respeita, o menino dá birra, ele esperneia, bate nos pais. É um caos. E a super nanny vai lá pra socorrer e dar um pouco de paz pros pais. E ensinar os pais a serem pais, né? Então, ela, por exemplo, ela propõe que quando o menino fizer todas as atividades que ele tem que fazer da escola, chega em casa, ele guarda o sapatinho dele, ele arruma a cama, ele faz tudo, ela vai desenhando um foguetinho na parede. E aí, na hora que colorir o foguetinho inteiro, o pai, a mãe, tudo vai lá fazer essa atividade do foguetinho junto. Então, tem um foguete desenhadinho assim, e aí eles vão pintando. Toda vez que vai fazendo alguma coisa certa, eles vão lá e colorem um pedacinho do foguete, tipo na vertical. Aí, quando termina, eles vão lá e montam um foguete de verdade. E solta, sabe? Então, tipo, coisas bem lúdicas que podem estimular alguma coisa pra criança, enfim, coisas assim.
Eu gosto de usar a criatividade pra várias coisas. Então, por que eu tô falando nisso mesmo? Foguete? É porque a gente tava falando sobre a parada de homeschooling e você falou que você tem essa visão de criar os nossos filhos com essa ideia, né, Lud? Eu fico feliz de ouvir você falando isso, porque nós somos cristãos e nós estamos numa bolha muito específica de que, sei lá, nos últimos anos tem rolado meio que um retrocesso, eu acho. De que a galera tá começando a demonizar um pouco cultura, sabe? Tipo, histórias, imaginação. Tem rolado esse papo. Tipo, que quando eu era criança, dizendo que, sei lá, Harry Potter era do diabo porque falava de bruxa. Quando falam de magia, que magia, não sei o que lá. E a gente entende que são coisas que são coisas da imaginação. Tem um livro eu não li ainda, mas é um livro que eu quero muito ler, que é um livro... Eu tenho até o livro, que é um livro do Tolkien, que chama Árvore e Folha, eu acho. Que ele fala sobre a importância da imaginação, a importância dos contos de fadas e tal. E eu sei que muita galera cristã hoje tem um grande preconceito com isso, sabe? Coisa que, tipo, sei lá, na época do Tolkien, por exemplo, do C.S. Lewis, e você vai questionar se esses caras eram cristãos, sabe? E os caras criaram universos que lidam com isso, né? E que sempre tem um cunho cristão, né? Tipo, por baixo e tal. E eu gosto disso, você falando, tipo, e faz parte essa ideia do lúdico, sabe? De trabalhar a imaginação dos nossos filhos. Eu piro com filme, com livro, e geralmente fantasia é o meu gênero preferido, sabe? Sim. Então, sabendo disso, eu não vejo a hora de, tipo, apresentar Senhor dos Anéis pro João, sabe? Tipo, assistir pela primeira vez. Mas a gente vai com calma. Eu li no livro da Mary Gotti, que é uma... Como é que eu descrevo ela? Como é que eu descrevo? É uma missionária? Eu diria que ela é uma missionária. Ela é uma missionária muito específica que trabalha com casais, né? Ela tem um livro, enfim, é uma amiga nossa. Vamos falar assim, ela é uma amiga nossa. A gente já foi na casa dela lá em Indianápolis. Tô brincando, Indianápolis. Ela é dos Estados Unidos, né? Indianápolis, Indiana. No estado de Indiana, dos Estados Unidos. Ela e o Dave são nossos amigos. Eles têm, tipo, eles são coroão. Eles têm uns 60, 70 anos, não sei. 70, acho que é 70 80, plus, tipo assim. 70 plus, é porque eu não quero. Bom, ela não fala português, né? Mas tá bom. Ela tem um livro sobre parenting, que é sobre como se fosse paternando ou maternando, né? E aí, nesse livro, ela ensina várias coisas muito legais sobre como você tem um coração misericordioso com relação a seu filho. Então, ela dá vários exemplos, cita várias histórias. Qual é o nome do livro mesmo? Acho que é Merciful Parenting. Não é a Mother Like... Mother Like Him. É porque esse é o subtítulo. É uma mãe como Jesus, ele, né? Uma mãe como ele. E ela fala assim, se Jesus fosse mãe, provavelmente ele teria isso. Então ela vai explicando como seria, né? Pelos próprios atributos comunicáveis de Jesus. Ó, ficou bonito. Então, atributo comunicável, eu tô falando de amor, de compaixão, misericórdia, enfim, coisas assim. E aí ela fala que ela apresentou algum filme ou livro, eu acho que é O Mágico de Oz, que tem alguma bruxa, não é? Sim, tem a bruxa má do Oeste. Isso. Então ela amava esse clássico, ela foi lá e apresentou O Mágico de Oz pra filha dela quando ela era pequena. E ela ficou sem dormir uns 4 meses. Porque ela achava que essa bruxa, acho que é essa maga, essa bruxa estava em todos os lugares. No closet, estava debaixo da cama, atrás da porta. Então ela... Mas ela explica, tipo, se ela apresentou muito cedo? É tipo isso? Não sei, mas é porque a filha dela teve uma reação que foi totalmente oposta ao que ela queria. Então, o Senhor dos Anéis é um clássico que você ama muito, mas ele tem umas paradas feias demais. Tipo, tem os orcs. Mas a parada é você... Eu acho que é você entender a maturidade do seu filho. Ele tem que ser adolescente. Pra assistir certas coisas, entendeu? Então, tipo, por exemplo, até de coisa de super-herói, por exemplo, que eu gosto muito também.
eu apresentaria o Homem-Aranha pro João mais novo, mas não o Batman, por exemplo. Porque são estilos diferentes de... Homem-Aranha é mais acessível para mais novinho do que o Batman, né? Então, até porque a história do Batman é mais difícil, assim, ele é mais sofrida. Então, nossa, assim, ele perde os pais. Parece que todo super-herói perde os pais. Ele perde os pais num assalto. O Gotham é sempre... Todos os vilões do Batman são geralmente... Né? São mais sombrios e geralmente mexe com a parte psicológica, né? Não é igual o Homem-Aranha, que é só um cientista maluco que fez uma experiência e virou um solta teia, polvo, entendeu? Tipo o Dr. Octopus. Entendi. Então, tipo, é mais assim, entendeu? Usar a criatividade, a imaginação para ensinar, com certeza faz parte de quem eu sou. Até antes, assim, do João, né, tá aqui. Eu já fui palestrar, vamos falar assim. Eu diria dar a palavra se fosse um contexto 100% cristão, mas tipo dar palestra, né? Em grupos de mulheres, por exemplo. E aí eu sempre gosto de levar alguma coisa física, alguma coisa visual, porque as pessoas lembram mais. Então, tipo, teve um dia que eu fui falar sobre ansiedade, né? O assunto era um assunto que faz parte, assim, muito da minha vida, infelizmente. Então, eu fui falar sobre uma coisa que eu já passei, que é sobre ficar ansioso e sobre o que a palavra de Deus ensina sobre isso, que é não ficar ansioso. Então, eu contei uma história. Então, contação de história ajuda muito a fixar o que você está aprendendo. Muitas vezes a pessoa não lembra de mais nada, mas ela lembra da história. Ela pode não lembrar o nome do personagem, ou então música também. Então, nesse dia que eu tava falando, eu cantei uma música, eu criei uma musiquinha que fazia parte da história, que era um canto de guerra lá. Eu contei a história que tinha a ver com um povo lá que foi invadir, não sei o quê. E aí, no final, era pra não andar ansioso, pra fazer a oração, súplica. E aí eu levei umas letras cortadas, coloquei no chão, levei um barbante, enfim. Eu sei que no final as meninas gostaram muito e a repercussão ficou assim por mais algumas semanas também. Uhum. Porque eu vi elas postando no Instagram e vendo assim como que foi, sabe? Então eu sempre gosto de usar muito recurso visual, recurso físico, que dá pra encostar, que dá pra sentir cheiro, dá pra sentir gosto, enfim. Porque isso com certeza ajuda muito mais a fixar. Vou colocar aqui pra você ouvir. E é assim que a gente encerra o episódio de hoje, porque o nenenzinho tá acordando. Felipe vai lá socorrer ele e eu vou jantar. É isso. Eu tinha mais coisa pra falar nesse assunto aí, mas a gente pode voltar em um episódio mais pra frente. Mesmo? Que a gente tava falando das paradas de história, contação de história e tal, mas enfim, a gente pode voltar. Sim. Mas é isso. Então é isso. Se você gostou, deixa aí de força menor. Deixe seu comentário aí se você gostou desse episódio e a gente se vê no próximo. Até mais. Tchau.